papai e mamãe. Bom dia, criança linda, tudo bem com você? Descansou bastante final de semana? Brincou, se divertiu, mas se cuidou também, né? Joia! Porque hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de aprendizado, uma semana de estudos. E se Deus quiser, será muito abençoada para vocês e para a tia Neide também. Então hoje vocês terão aula com a tia Neide e aula de educação física com o professor Gabriel. E o desafio continua firme e forte, hein, pessoal? Adorei os vídeos postados. Continuem assim, ok? Professor Gabriel está assistindo todos e realizando avaliações mediante as postagens que vocês estão colocando aqui no nosso grupo, ok? Então vamos iniciar hoje com a disciplina de português. No livro de português, página 102, nós vamos trabalhar com fábulas. O que será que é uma fábula? Vamos prestar atenção então? No livro diz assim: a fábula se caracteriza como uma narrativa na qual os personagens são geralmente animais ou seres inanimados que apresentam características humanas. O objetivo da fábula é transmitir, por meio das situações vividas pelos personagens, uma lição de caráter instrutivo às pessoas. Toda fábula tem um fundo moral, ou seja, um ensinamento. Então, pessoal, uma fábula, ela é uma narrativa literária curta que pode ser escrita em prosa ou verso. E, geralmente, os personagens vêm em forma de animais. Animais imitando os seres humanos, como a fala, né? Porque a gente sabe que os animais não falam, mas toda fábula aparece o personagem animal falando, né? Se não falando, mas agindo conforme um ser humano. E toda fábula tem como objetivo o quê? Transmitir para quem está realizando a leitura ou quem está escutando um ensinamento. Vamos lembrar um pouquinho de uma fábula que eu tenho certeza que todos vocês já leram o livro ou já assistiram o vídeo dos Três Porquinhos. Tenho certeza que todos lembram, né? Aqueles três porquinhos que saíram de casa e foram os três construírem as suas próprias moradias. Nós temos um porquinho que construiu uma casa de palha. Foi fácil e rápido. Nós temos o segundo porquinho que construiu uma casa de madeira, que foi um pouquinho mais difícil, mas não tanto, e um pouquinho mais demorado, mas foi considerado também fácil. E o terceiro porquinho que construiu uma casa de tijolos, que foi mais demorado a construção, mais difícil. O terceiro porquinho teve mais trabalho, né? Só que os três porquinhos, quando apareceu o lobo mau, qual foi a casa que resistiu ao sopro do lobo mau? Aquela casa onde o porquinho teve mais trabalho e levou mais tempo para construí-la, né? Então, a tia Neide vai falar um velho ditado que os pais de vocês devem já ter escutado, que tudo que vem fácil, vai fácil. Esse é um velho ditado que a gente costuma escutar ou às vezes até mesmo falar, usar esse termo. A fábula dos três porquinhos nos ensina o quê? Bem isso que a tia Neide acabou de falar, que tudo que vem fácil, vai fácil. Os dois primeiros porquinhos optaram em coisas fáceis e rápidas, mas não pensaram na segurança, né? E o terceiro porquinho já não. Teve mais trabalho, demorou mais, mas teve também no fim mais segurança.
e ainda pôde abrigar seus 2 irmãozinhos porquinhos. Então, uma fábula é isso. Ela tem por objetivo nos transmitir um ensinamento. E geralmente os personagens vêm em forma de animais. Vocês conhecem um brasileiro famoso que já escreveu fábulas? Não escutei ninguém falar. Então eu vou falar para vocês. Monteiro Lobato. Ele é um famoso escritor também de fábulas e ele é brasileiro. Além dos 3 porquinhos, nós temos outras famosas fábulas que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já até mesmo leram. Nós temos a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, os 3 porquinhos, que a tia Neide acabou de dar de exemplo para vocês, Chapeuzinho Vermelho, também é uma fábula, e inúmeras outras histórias em forma de fábulas. Nas atividades de hoje, na página 102, questão número 1 diz assim: leia a fábula de uma tartaruga que desafiou uma lebre. Então, na página 102 e terminando na página 103, vocês vão realizar com bastante atenção a lebre e a tartaruga, esta fábula. Se for preciso, leia mais de uma vez. Após realizar a leitura da mesma, na página 103, nós temos a questão número 2, que diz assim: encontre no diagrama palavras sinônimas das que estão em destaque. Vamos lembrar o que são palavras sinônimas? São aquelas que apresentam significado igual ou semelhante, ok? Então, questão A: a tartaruga em sua caminhada vagarosa e constante. O que está em negrito, em destaque, é o caminhada. Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavras qual é a palavra que tem o mesmo significado que caminhada. Depois, a lebre vivia a se vangloriar de que era o mais veloz de todos os animais. Vangloriar. Será qual é a palavra que tem o mesmo significado ou significado parecido? Vocês vão procurar no caça-palavras. C. A tartaruga não se abateu com a disparada da lebre. A palavra em destaque é abateu. Vocês vão procurar no caça-palavras. Questão D. Se aquela frouxa passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso, pensou a lebre. A palavra em destaque é frouxa. E por último, as zombarias sobre a lebre não pararam de acontecer. A palavra em negrito é zombarias. Então, todas essas palavras em negrito, vocês vão estar procurando sinônimos dessas mesmas palavras aqui no caça-palavras, ok? Então, na disciplina de português hoje, é realizar a leitura da lebre e a tartaruga com bastante atenção e realizar a questão número 2. Mais tarde, na nossa videoconferência, vamos estar conversando sobre esta fábula que você acabou de ler. Qual será que é o ensinamento desta fábula? Qual é o objetivo desta fábula em passar para nós que estamos realizando a leitura? Então, eu espero todos vocês mais tarde na nossa videoconferência. Agora, na disciplina de Geografia, utilizando o livro de Geografia, lá na página 74, nós vamos trabalhar com recursos naturais. O que será que é recursos naturais? Então, vocês vão acompanhar a leitura, a explicação e observando as imagens. Página 74. Recursos naturais são elementos da natureza utilizados e extraídos pelos seres humanos para atender às suas necessidades. Como exemplo, podem ser citados a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis.
Então, recursos naturais são todos aqueles elementos da natureza que nós, seres humanos, extraímos para atender às nossas necessidades. E os recursos naturais podem ser classificados em dois: renováveis e não renováveis. Então, vamos agora conhecer os recursos naturais renováveis. São aqueles que estão disponíveis em grande quantidade e podem ser repostos mais facilmente pela natureza. Então, recursos renováveis são aqueles que estão dispostos em grande quantidade na natureza. Exemplo: água, ar, planta, sol, vento. São todos elementos naturais de que a gente precisa e estão disponíveis em grande quantidade. Mas as plantas também, Tia Neide, sim. Tia Neide vai dar exemplo das árvores. Para que a gente precisa do recurso natural árvore? Precisamos sim. As árvores, elas são muito importantes para a nossa vida. Elas nos fornecem sombra, nos fornecem alimento, são o habitat de alguns animais e, além de tudo isso, elas também podem ser transformadas em matéria-prima para nós, seres humanos, utilizarmos através de quê? De objetos, até mesmo da própria madeira para a construção de uma moradia. Então, olha só como a árvore é um recurso natural, renovável e importante para nós, seres humanos. Então, aqui vocês podem observar na página as imagens, de alguns recursos naturais renováveis. Na página seguinte, nós temos os recursos naturais não renováveis. São aqueles que demoram mais ou dificilmente são repostos pela natureza novamente. Temos alguns exemplos aqui. O livro traz de exemplo para a gente o minério e o petróleo. Vocês lembram lá no extrativismo mineral que eles extraem da natureza? Então, minério e petróleo faz parte lá do extrativismo, que nós, seres humanos, estamos extraindo da natureza, né? Só que esses elementos naturais que a gente extrai da natureza, já dificilmente eles são repostos. Então, precisamos prestar muita atenção. Os minérios são exemplos de recursos naturais não renováveis, pois, ao serem retirados da natureza, podem demorar até milhões de anos para serem recompostos. São exemplos o ouro, a prata, o zinco, o ferro. Lembram que a gente trabalhou lá no extrativismo mineral? O petróleo. O petróleo é a matéria-prima para a produção dos combustíveis, utilizados em diversos meios de transportes. Sua formação é de origem orgânica e, quando extraído na natureza, pode levar até milhões de anos também para ser recomposto. Então, precisamos ter muita cautela ao extrair esses elementos não renováveis da natureza, né? Aqui embaixo tem uma informação muito importante para a gente que essa menininha está trazendo, que diz assim: os recursos naturais podem acabar ou diminuir se não cuidarmos deles, pois isso é sempre importante fazer o uso sustentável, ou seja, usar o necessário possível e conservar esses recursos para que todos possam utilizá-los. Vamos dar o exemplo da água, né? Que a gente vê inúmeras campanhas, né? Para a gente cuidar, para a gente economizar a água, porque senão um dia ela pode acabar. Então, a água é um recurso natural renovável, mas que também precisa ser utilizada, assim como os outros, com bastante cautela, para a gente não chegar em algum ano, né? Quem sabe, sem ter água disponível da natureza para a gente. Na página seguinte, página 76, diz assim: as árvores são importantes recursos naturais. Converse com seu professor e seus colegas
e registre algumas utilidades que as árvores têm em nossa vida. Como a gente não pode, agora no momento, estar juntos para conversar, a tia Neide, no início do conteúdo, já explicou algumas utilidades das árvores em nossa vida. Então, quem prestou atenção vai responder o que a tia Neide acabou de explicar sobre as árvores, que são recursos naturais renováveis. Para aqueles que não prestaram atenção, vão voltar o videozinho e vão novamente escutar a explicação da tia Neide, para assim poderem responder a questão número 1. E depois na videoconferência, daí sim, vamos estar trocando informações sobre a resposta de cada um, ok? Depois, agora desenhe uma paisagem com árvores e uma paisagem sem árvores. Então, nesses dois espaços, vocês vão caprichar no desenho, vão desenhar uma paisagem com árvores e uma paisagem sem árvores. Na página seguinte, página 77, nós temos a questão número 2, que diz assim: observe as imagens a seguir. Nós temos duas imagens, ó. Vocês vão observar melhor no livro de vocês. Após observar essas imagens, vocês vão responder a questão A e a questão B, que diz assim: questão A: quais são os recursos naturais mostrados nas imagens? As duas imagens apresentam recursos naturais. Quais são eles? Vocês vão estar escrevendo na questão A. A questão B: que relação existe entre as duas imagens? Qual é a semelhança, a relação que uma imagem tem com a outra? Será que uma depende da outra? Vocês vão estar respondendo com as palavras de vocês. Então, é uma resposta individual. E, mais tarde, na nossa videoconferência, vamos estar compartilhando também essa resposta. Então, eu espero todos vocês mais tarde na nossa aula online. Beijinhos e até lá!